Tá aí, Michael Jordan, olha lá. Aprendeu comigo. O crédito é todo do Marcelo. Juazeiros, Douglas Viegas, hoje com uma pessoa que dispensa apresentação. 4 Olimpíadas, 5 Mundiais, segundo maior cestinha da história do Brasil, a lenda Marcel de Souza. Seja bem-vindo. Lá na esquerda, o Brasil chegando, Marcel vai tentar de 3 pontos, preferiu infiltrar-se lá dentro! Brasil, medalha de ouro, 120 a 112, a comemoração do Brasil vai terminar o jogo! O arremesso norte-americano cai, não tem importância, termina o jogo! Brasil, campeão! Brasil, medalha de ouro! Chora o Oscar! Chora todo mundo, sensacional! Prazer é meu. Que honra tê-lo no programa, Marcel, que honra. Quero só ver como você vai se comportar. Como mas eu vou me tudo bem, comportar? Como eu sempre me comportei. Eu tô aqui na presença de uma lenda e isso é uma honra. Você sabe como que é, né? Claro que sei, é então por tá isso bom. que você tá aqui. É isso. Marcel, meu Cleveland Cavaliers aqui, você tá vendo? Fraco, você tá né? fraco, né? Não gosto. Campeão da NBA. Fraco. Você acha que não tem chance? Time de um jogador só não serve. Você tem a cara de pode falar que é o time de um jogador só. Não tem aquele Deron Williams que joga lá? Não, que Deron Williams. Agora acabamos de contratar o Mo Williams, temos o Kyrie Irving, temos Kevin Love, temos o Mozgov. Não, então, time de jogador só. O Kevin Love. Cara de pau. Quem vai ser o campeão da NBA então? Todos, mas o Cleveland não vai. Vamos apostar aqui? Não sei o que você quiser. Marcel, pouca gente sabe agora que você jogou basquete universitário americano. Sim, né? joguei. Você jogou na Bradley University Isso. e você teve média de 14 pontos por jogo como freshman. É, eu só tive o freshman year porque meu pai não deixou eu continuar. Porque eu fui pra lá porque não tinha espaço pra mim no basquete brasileiro. Eu jogava no Sírio, eu era o cestinha, melhor jogador do Sírio no Campeonato Paulistano, que antigamente tinha o Campeonato Paulistano. Você tinha São quantos Paulo. anos nessa época aí? Ah, 17, 16, eu tava na seleção desde os 16, né? E aí eu era o cestinha do brasileiro de seleções, eu era cestinha do Campeonato Paulistano, eu era cestinha do estadual, cestinha da Taça Brasil e na seleção brasileira eu jogava os tempos mortos. Ou seja, ganhou de 20, eu entro. Perdeu de 20, eu também entro. Aí meu pai foi perguntar lá por que era isso, né? Por que o cara é cestinha e tal, joga bem aqui no Brasil, um dos melhores, e chega na seleção, ele não tem espaço. Aí falaram pro meu pai que tinham vários jogadores e que eu tinha que esperar a minha vez. Aí meu pai falou assim, você vai esperar a sua vez, ele vai esperar a vez dele lá nos Estados Unidos, porque o técnico americano, lá da Bradley, o Joe Stoyle, tinha vindo aqui fazer umas clínicas, na época que os técnicos vinham, faziam clínicas, técnicos brasileiros vinham lá, tanto é que eu estava lá, uma porção de técnico brasileiro foi lá ver eu jogar, ele estava ajudando o tradutor dele, que era técnico do Regatas de Campinas, de Jundiaí, foi lá e cacetou o Regatas. E ele deu cartão, aquela história que você conhece, né? Aí eu fui pra lá. Eu cheguei lá, eles chegaram pra mim e falaram assim, você vai jogar na NBA, você ficar os 4 anos aqui. Porque não tinha esse lobby todo que tem hoje, que o mundo inteiro conhece, que a NBA se abriu. Então você tem que jogar, o universitário era de lá que saiu o draft. E eles falaram que eu ia jogar na NBA, isso era em 75. Aí eu peguei o telefone e liguei pro meu pai, né? Os caras falando, NBA, vem cá comigo, vou jogar aqui. Aí eu vou aí. Aí ele falou, nada disso, tem que estudar. E aí ele não deixou eu voltar. Mas ele não permitia você estudar na faculdade lá? Por que tinha que ser porque, aqui? porque ele falava que basquete não dava dinheiro, na época ele não dava mesmo, e que o que dava dinheiro é estudo, que sempre deu. E que eu tinha que me formar aqui no Brasil. Não adianta me formar lá, porque eu já tinha se percebido, né? Tá. Porque eu cheguei lá com o maior major da paróquia, Pre-Dental, que era que tinha que estudar que nem louco. Sim. E o meu roommate, meu colega de quarto, Terry Laker, fazia Electrical Engineering. Nossa, tá com o inglês afiado, hein? Obrigado. Electrical Obrigado. Engineering. Engenharia elétrica. Sim. Hoje ele é técnico de edificações, mas aí a gente estudando o dia inteiro, você sabe, o quartinho na NBA da universidade, faculdade pequena. não tinha esses negócios que o jogador fica no lugar dele, com a comida dele, não, era lunão mesmo, ficava lá no dorm, lá com a tropa. Aí a gente estudando o dia inteiro e eu vi os outros jogadores do time na farra, o dia inteiro na farra, moerada pra cá, moerada pra lá, em festa aqui, e nós...
tempo bom que a faculdade... E nós aqui, ó. Um belo dia eu olhei e falei, ô Terry, por que nós estamos aqui estudando, precisamos de nós, e eles estão na farra e jogam no mesmo time que nós? Ele falou assim, por que, Marcel? Nós queremos um futuro, me deu uma lição, enquanto eles não vão nem explorar. E não sei o quê, eles estão aí, o técnico coloca ele na educação física, dá nota pra ele, aquelas coisas que ninguém fala que tem, mas tem, né? Falei, e como é que faz isso? Como é que faz Já isso? descobriu os Como é atalhos. que faz esse negócio? Porra, é isso que eu quero, eu tô lá. Eu tô aqui gravando pra treinar. ídolo. Eu quero, mas eu falei, o ano que vem eu posso começar de novo, fazer essas matérias e entrar na Physical Education? Pode? Eu falei, mas meu Deus! Seu pai, como um sábio, já... Aí eu cheguei e falei, meu pai, não pai, eu vou pra NB, eu faço, em vez de fazer esse negócio de presidente, esse troço aí, porque meu pai queria que eu fosse dentista, né? Porque ele é dentista ou porque dava Minha dinheiro? família inteira era dentista. Meu pai, minha mãe, o Mauri virou dentista, o meu cunhado era dentista, todo mundo lá. E daí eu falei, em vez de fazer esse negócio de presidente, pai, eu vou fazer educação física, jogar 4 anos, jogar NBA, vou ganhar um monte. $25 mil por mês. Era dinheiro, né? Era um monte. Por mês? Não, por ano, desculpa. Um cara fechou por $100 mil. Nossa! Era uma grana, assim. Sim. Se eu falar $100 mil, é um troço de louco, né? Aí ele falou, não, isso aí não dá dinheiro, não pode. Não, mas pai, não cortou, não deixou. Eu não ia contra a família, né? Não ia contra meu pai, não ia contra minha mãe. A minha mãe, eu tinha que voltar no sophomore year, ela pegou meu passaporte, sabe, dentista. Sim. Aqueles negócios. Hoje não tem mais isso porque você manda esterilizar os negócios em outro lugar. Mas sabe a. O pessoal tá muito preparado. Você já viu que o programa não é você, não. É eles lá. São eles lá. O pessoal tá muito preparado ali. E é normal. Bem-vindo ao Chua. Aí, no consultório dela, que era em casa, tinha uma estufa que para esterilizar os aparelhos. Ela enfiou meu passaporte na estufa. Eu falei, mãe, tá aqui o passaporte. Ela fez assim, abriu estufa a 300 graus, assim, uma coisa, e ela enfiou lá dentro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tirei tudo meio derretido, tava com aquelas coisas de viagem, assim. E aí até que chegou essa briga toda, assim, meu pai chegou e falou assim, se quiser ir, vai. Eu ia. Sem pressão nenhuma, Não. Se você quiser, deu tudo pra mim. Deu o passaporte, o pedido do I-20, tudo. Se você quiser, você vai. Você imagina a sua vida como teria sido? Então, eu imagino, mesmo porque foi bom lá, porque lá que eu decidi que eu ia ser médico, né? Mas sempre ficou pra mim, porque eu sempre tentei dividir as duas coisas. Sim. O esporte, o basquete e a medicina. E fui, de uma certa maneira, eu consegui fazer isso. Hoje em dia é impossível, mas... É o que eu ia dizer, você tem noção que você fez o impossível? Não tem como eu imaginar a pessoa jogando no alto nível então, e medicina. É o lutar contra o impossível e vencer o invencível. É isso que a gente tem que fazer. É por isso que você é um ídolo. Não fala, chega pra mim, quer que eu faça uma coisa, eu falo assim, você não faz isso. Mas eu acho que isso você não faz. Você não ganha dos Estados isso. Unidos no Pan-Americano, não dá pra ganhar. Lá dentro. Lá dentro. Os caras destruíram o ginásio. Falando em Estados Unidos... Não, mas deixa eu contar. Deixa, o que você quer falar? Mudar por favor, eu achei que você tava... Então eu sempre tive, pra mim, essa dúvida. Se eu tivesse me dedicado somente ao basquete ou somente à medicina, talvez eu tivesse sido um jogador melhor, não sei se isso seria possível. Ou Jogava nada. um médico melhor. Isso seguramente seria possível. Sim. Claro, isso Sem não tenho dúvida nenhuma, eu sei o meu papel dentro da medicina. Mas eu vejo que uma coisa ajudou a outra, porque como o mundo dá voltas, eu puxei o genrão. Aquela entrevista que você fez com o meu genro, Sim. Guilherme, você Sim. pergunta do físico dele. Sim, é isso também Então, eu queria te falar. e ele falou uma resposta que eu entendo. Porque para jogar com as pessoas que tinham um físico muito melhor, mais rápidas, mais fortes, pulavam mais, você tinha que entender mais o jogo, estudar mais, fazer mais. E a medicina ajuda muito isso. Sim. E depois que eu virei médico de verdade, que eu abandonei o basquete e tal, e abracei a carreira de médico, eu vi que o basquete ajuda muito a medicina.
Sim. O jeito que eu encaro o paciente é como se eu estivesse treinando ou jogando as coisas que eu falo, essas brincadeiras que a gente faz, Sim. a atenção que a gente dá, porque basquete é um jogo de atenção. Eu chego pros meus comandadinhos e falo assim, você tem que prestar atenção no jogo. Parece fácil, né? E é um troço de louco, porque o jogo tem muita coisa para prestar atenção e muito ruído, muita distração. Né? E você tem que treinar o cara a focar onde é que tá ali. Eu me treinei a fazer isso. Então eu acho que as duas coisas, eu não fiquei um jogador, eu poderia ter sido um jogador melhor se eu tivesse treinado mais. Se eu tivesse treinado mais na época que precisava, que foi nos anos 70. Eu entrei na faculdade em 77 e praticamente parei de treinar. Em 78, treinando esporadicamente, treinando o que dava, eu ainda fui um dos melhores da seleção do Mundial. Nessa época você disse que você carregou com um talento próprio. Talento é treino, né? Você tem. Cheio, eu treinei, ó, tá cheio de cara. Tá cheio de cara que tem o maior talento da paróquia e tá jogando na terceira divisão do campeonato, não sei onde. Eu vi na minha frente passaram jogadores, que eu joguei um monte de lugar, de muito mais talento que o meu. Mas que treinar não queriam treinar. É o que acontece hoje também, se a gente for falar. Não, sem dúvida. De hoje, a turma acha que merece. Eu mereço. Né? Porque eu tenho dom. E o dom você não tem, você desenvolve, né? E você vai falar isso para um cara desse, o cara fala assim, porra, como? Vai lá levar a babá da sua filha todo dia de manhã treinar. É a história de todo mundo para pegar bola pra você, porque ninguém quer pegar 1000 bolas por dia pra você. Você já pegou 1000 bolas pra alguém? Nunca. Porque arremessar 1000 bolas é fácil. Sim. Já pegou? Nunca. Na segunda, na terça, na quarta? Nunca. Se fez acontecer Então, uma vez e olhe lá. Eu conheço assim, que fizeram isso pra mim, foi a babá da Gabriela, a Fernanda, e o Atos em Santa Cruz do Sul. Você colocava... O Atos, um grande abraço pro Atos. Aí o Atos, no segundo ano do Santa Cruz do Sul, foram lá, praticamente impediram o Atos de pegar a bola. E o Atos virou o maior chutador do Rio Grande do Sul, tirando o Rogério, porque pegava a bola pra mim e via arremessar. Mas era assim, era um dia, 2 dias. Eu chegava de seleção, né? Seleção vai treinar aqui. Aí eu precisava dar meus 1000 chutes. Não adianta eu dar com outro jogador, com o Oscar. Na verdade ficava o Oscar de um lado e eu do outro, competindo quem ia sair por último, nos treinos, quem ia chegar primeiro. Certo. Um marcava o outro nisso, né? Eu vou correr também, vou. Era assim. Aí você chegava e tinha aquela molecada juvenal que via os caras da seleção, falava, pega a bola pra mim. Cara, pega a bola pro Marcelo, vamos. Aí começa, pega 1000. No segundo dia, eu chegava, esse... Já não estava mais no ginásio, isso aí nós conhecemos muito bem. Esse sumiu, entendeu? Então o cara quer, você fala assim, o cara tem talento, tem o dom, ele mete assim, sem treino, mete 10-8, 10-9, pô, mas não serve isso. Se você quer chutar, arremessar com uma certa eficiência, entendeu? Certo. Se você arremessar 10 e fizer 9, não serve. 10 é muito pouco para você medir a eficiência de uma pessoa. 10 arremessos, vamos ver como você faz. Fez 10, 9, não serve. O que serve é você fazer 100 mais que 90, em todas as distâncias. Certo. De 3 pontos, de 2 pontos. Você tem que falar assim, eu de 100 faço 94. Então eu tenho uma pergunta para você hoje. Como é que você compete com a internet? Baseado nisso, na dedicação que você tem que ter para se tornar um jogador de alto nível, sabendo que o seu atleta, ele tem que estar na quadra, ele tem que trabalhar duro para chegar no patamar que ele precisa. Como você compete nos dias de hoje com a internet, já que naquela época, e até na minha, não tinha essa distração? O que é competir com a internet? Eu digo com uma pessoa no tempo de Facebook, tempo que gasto com rede social. Na minha época não tinha coisa, mas tinha livro, tinha música, tinha televisão, na época que entrou televisão 24 horas. Você ficava vendo também. Você pensa que eu não ia dormir às 4 da manhã? Eu ia, só que eu descansava. Eu não ficava, não saía. Tem jogador que dorme 2 horas. Não é porque ele fica jogando na internet, porque ele saiu, sabe quem tem, sabe onde vai. Sim. Hoje em dia é muito mais fácil essa bagunça toda. Você paga para um jogador e você não sabe onde ele está de noite, não tem como ir atrás. A NBA tem uma pulseirinha assim, que falam que é para ver a capacidade física do cara, mas é para ver quando que ele dorme. E outra, o cara lá na NBA,
NBA, o cara na Europa, ele tem outro objetivo. O meu problema não é com o jogador muito ruim ou com o jogador muito bom. Eu não tenho problema com essa turma. Por quê? O jogador muito ruim sabe que eu vou lá e vou melhorá-lo. Então ele faz de tudo para ele melhorar. O que eu falar para ele, ele faz. Ele sabe jogar, sabe fazer, mas ele sabe que na hierarquia dos jogadores, ele tá lá atrás, ele faz de tudo. Certo. O jogador muito bom, ele também faz de tudo para melhorar. Por quê? Eu tiro por mim. Eu detestava técnico que me elogiava. Eu queria técnico Que te desafiasse. que me metesse o pau e falasse, você não marca nada, você não faz isso, aquela bola, você viu essa bola? Pô, não errei, mas não pode errar uma bola. Tem que fazer assim. Esse cara eu grudava nele. Então eu não tenho problema com o jogador Tem alguns muito técnicos bom. assim que vem na tua cabeça que você lembra que te marcou? Tem, muito. É o Edvar Simões, Tanjevic na Itália, o meu técnico na Bradley, o meu pai. Tem alguns técnicos que marcam. que realmente iam lá para ver o teu defeito. Não para te elogiar ou para te usar, esconder os teus defeitos para você E a jogar. palavra já diz, o técnico é para identificar o problema e consertar. Aí o meu problema é essa massa de jogadores que acham que tá bom, acham que já chegaram, acham que estão defendendo ali o honesto salário deles. Então qualquer coisa que você coloque para eles nova, diferente do que eles conhecem, isso é bombardeado, porque ele vai ter que aprender, ele não sabe, ele já tem certeza que ele sabe jogar o pick and roll. Eu sou um armador, eu sei jogar o pick and roll e sou bom, né, tal, não sei o que. Você fala, não, peraí, não precisa jogar só pick and roll. Sem pick and roll, não dá. Aí você fala pro pivô, pô, você pode pegar a bola fora, bater para jogar pro lado e entrar pra dentro. Meu negócio é fazer bloqueio no pick and roll e pegar rebote. Tem uma Ganho o que eu resistência ganho, contra o novo, né? muita resistência, não é contra o novo, há mudança. Porque o pick and roll existe desde que o basquete foi criado e os sistemas de jogo, basicamente, não há mudança. Há gente um imitando o outro. Sim. Então tem moda. A moda agora é o pick and roll e já tá mudando, né? A moda tá sendo isolar mesmo e um cara joga e o resto Vai dar ajuda ele dele, ganha né? lá seu $1 milhão lá na NBA, que é onde que puxa. Falando em NBA, eu lembrei de uma coisa fantástica. Eu queria que você dividisse com o pessoal, por favor. Sim. Que eles não sabem, pessoal, vocês não sabem, mas vocês já ouviram falar de Michael Jordan? Todo mundo, você já ouviu falar? Você já Aquele teve- que eu quase dei o topo? Aquele que você quase deu o toque, eu Vi quero... no YouTube. E eu quero que... Onde que o pessoal montava no arremesso? Assim, chuta. Assim, fizemos assim, eu e o Michael Jordan. Você fez Por assim um com o segundo. Jordan? Ele, Por um chutou, segundo. ele chutou e eu cheguei com a mão. Imagina se eu dou topo nele. Mas Vê, tem uma olha, coisa que essa o pessoal turma não aí, sabe. tá aí no YouTube. Vê lá o jogo Brasil e Estados Unidos na Olimpíada de Barcelona. Pode ver, vai vendo, que eu joguei pouco também, porque eu tinha a ordem de cima pra eu jogar pouco. Você tava no... Mas você tava bem fisicamente naquela época? Você tava no... Tivemos vários torneios no Brasil que eu fui o cestinha do torneio. Sim. Disputando posição, de repente definiram que eu não era o titular. Depois eu fiquei sabendo que a ordem veio mais pra cima. Sim. Porque hoje em dia é assim, né? A pessoa assiste 1000 jogos da NBA, se diz conhecedor do jogo. Cheguei na Itália, presidente novo. Porque lá na Itália o presidente do time é o que banca. Tá. Era um empresário jovem, tinha assumido o time e tinha orgulho de fazer isso pela cidade, tinha dinheiro para fazer isso. No primeiro ano que eu fui lá, ele me chamava para jantar, para me levar para algum lugar que ele conhecia e tal. Ele falava assim, eu sou só um torcedor. Você me fala o que está acontecendo, quem tá Sim. porque eu sou um torcedor. 2 anos depois, ou seja, 70 jogos depois, Ele era um não expert, tem garra. Não tem raça. Eu não vejo o cara se atirar no chão, porque a garra pra mim é nem se atirar. Fazer um Eu teatro, falei, né? se atirar? Beleza. A bola era perdida. Um metro e meio ele não ia pegar nada. Eu... E blum, caía. Não, a galera não, mas os caras do time falam, esse cara é maluco. Né? A outra, estatística. Vê estatística, fala assim, 10-8 chutou bem, 10-2 chutou mal. Só que esse 10-8, os dois que ele errou, perdeu o jogo, os dois que se acertou, ganhou o jogo. D'Antoni cansou de ganhar jogo na Itália. D'Antoni, você diz técnico dele. Mike D'Antoni cansou de ganhar jogo na Itália, errando o jogo inteiro, acertando os 2 últimos chutes. Aí ele transcendia, todo mundo respeitava, falava, não, o D'Antoni não adianta ver estatística.
A pergunta que eu tenho, que eu queria te fazer a respeito disso é o seguinte: como que a gente supera uma coisa? Isso é uma pergunta minha de verdade, eu tenho certeza que é a dúvida de muitos. Até então não estava de verdade. Não era de verdade, até então ficava na mente, mas hoje eu posso expressar e perguntar para quem conhece. Pergunta. Até quando a dificuldade, eu digo assim, a pessoa se forma em educação física, assiste 1000 jogos da NBA, só que como que ela consegue passar para o jogador? Como que eu vou ensinar alguém a ganhar dos Estados Unidos? Como o jogo funciona se eu nunca tive lá? Se eu não conheço a malandragem dos jogadores, se eu não conheço, sabe, como funciona o jogo? Não é bem pela malandragem, não é porque você também jogou 1000 jogos que você conhece o jogo. Tem cara que vai jogar bem e não vai entender o jogo. Sim. Você vê o cara que entende e o cara que não entende. É assim, existe alguma coisa no entendimento da pessoa, na maneira como ela vê, isso é para a vida inteira, né? Não é só para esporte, não. Sim. Ela vê o jogo que ela realmente transcende. Ela não fica baseada no fato real e concreto. Eu tive muita dificuldade nisso para ensinar para os jogadores o quando fazer uma coisa. Porque você está lá de técnico, você fica muito... E eu já usei isso também, porque o cara às vezes... eu via que o cara não entendia. Na Filarmônica de Berlim, né? Sim. O cara vai lá, maestro, você toca 5 minutos e fala, esse não está entendendo. Então você começa a tocar por sua conta e a orquestra também. E vice-versa. Então a minha dificuldade era assim, a mesma ação acontecia e eram duas interpretações do jogo diferentes. Por quê? Era um outro momento. Pegava a bola e falava, para, ô fulano, por que você arremessou se tinha que passar? Aí continua, a bola vai e volta, a mesma situação, a mesma jogada, o mesmo sistema e tal. O cara pegava e passava, fala, por que você passou se você tinha que arremessar? Mas, pô, na outra bola você mandou eu chutar, agora você mandou eu passar? Eu falei, pois é, a outra bola é outra bola, essa bola é essa bola. Pra você entender isso, pra você entender quando fazer as coisas, é muito difícil e requer muito estudo do jogo, muita dedicação, muita coisa que o técnico te ajuda, mas é dentro de você. A mesma coisa é técnico. Eu tive grandes técnicos que não foram grandes jogadores. O meu técnico dos Estados Unidos nunca foi um grande jogador, jogou universitário, nunca foi. O Tanjevic nunca foi um grande jogador, mas não é isso. Sim. Né? O Arividal era um excelente goleiro. Goleiro, mas interpretava o jogo à sua maneira, do jeito que aqui no Brasil difícil de ver. Ele sabia o time que ele tinha na mão e quando ele precisava usar, quando ele precisava fazer. Então isso aí não é porque você jogou ou não jogou. Assim, você não está ligado a um conceito. O problema é quando você faz isso, como você faz isso, porque arremessar, o Brasil não está ruim de fundamento do jogo. Todo mundo sabe chutar, arremessar e passar. Só não sabe fazer quando fazer isso aí. E isso em todos os níveis. Você pega a seleção brasileira, principalmente nessa fase aí, que o cara tem as ideias dele, o jogador, eu vejo dificuldade no jogador para entender o técnico. Porque ele tem dificuldade de adaptar o que ele sabe ao que o técnico quer. O grande jogador de basquete não tem problema com nenhum técnico. Vê se o Giovannone tem problema com o técnico. Vê se o Huertas tem problema com o técnico. Não tem. Vê se o Marcelinho tem problema com o técnico. Os grandes jogadores, não vou falar dos resultados deles, não vou... Não, tô falando de basquete. Não vou falar. Não tem. Vê se o cara tem problema com o técnico. Vê se o Marquinhos tem problema com o técnico. Ele não tem, ele joga, o cara ajuda ele, fala, essa bola você faz assim, você faz assado. Mas tem um certo tipo de jogador, tipo de jogador que é maioria que sabe fazer aquilo lá e não quer saber de nada. E tem uma turma que é mais para trás que gostaria muito de fazer qualquer coisa para estar lá, mas não tem um nível técnico desses para que chegue. Sim. Perfeito. A história que eu quero que você conte pro pessoal é o seguinte. É verdade que foi você que ensinou o Michael Jordan a dar um reverse? Foi, também foi. Reverse não. O reverse, não foi? O reverse, aquela que ele pega de um lado e do outro? Não é reverse. Claro que é vira reverse. Pra cá. Não, você sai de um lado da cesta e solta do outro. O Michael Jordan vem no contra-ataque assim. E eu tô marcando ele aqui. Quando foi isso? Minha especialidade... Pode não parecer pra você, que você não me viu jogar, mas eu bati aqui do aro.
Com o tênis Converse. Ai, mas aquele ali, ó. Chuck Taylor, aquele lá de salinha. Aqui, ó. Bateu. Pergunta para nego velho. Ai, Marcel. Chega para o nego velho, Marcel pulava, tá? Ó, eu bati aqui do aro, tá? Pode não parecer. Não parece. E uma das minhas especialidades era pegar o cara no contratempo. Ou seja, quando ele dava os 2 tempos para bandeja... Que ele dava 1 ou 2 e ia subir. Isso, ele ia, eu já estava no ar. Porque no 1 eu subia e me mantinha no ar no 2. Aí quando ele ia soltar a bola, ele tá subindo, eu catava o cara. Porque eu sabia que, imagina, eu tinha visto o Michael Jordan pular, né? Sim. Eu vou pegar esse cara. Então, um jogo, ó, eu vou dizer pra você, um jogo que a gente tava ganhando, viu? Tá, dos Estados Unidos. Na Venezuela, Pan-Americano de 83. Jogamos 2 vezes. O primeiro jogo nós perdemos de 5 pontos, mas a gente tava 2 atrás com bola na mão. E nesse jogo, saiu no contra-ataque assim. Falei, vou pegar ele. Certo. Ele deu o passe na bandeira. E aí? Quando ele deu o segundo, ele me viu lá em cima. Aí ele aprendeu. Ele passou por mim, pulando. Aí ele tirou e soltou do outro lado do ar. Não, se ele jogasse assim, tinha que você falou, tava bom. Passava desapercebido. Mas você precisa ver o ginásio cair. E na época não tinha viral, né? Não tinha internet. Sim, não tinha nada. Correu o mundo isso. Porque ele foi draftado em 84, essa bola passou. Agora nós vamos... Tem o Michael Jordan, que pode ser um dos primeiros. Passava essa bola. Porque eu ensinei, claro. Então o sexto tava aqui, ó. Eu vim pra cá, o sexto tá aqui, ele pulou aqui. Eu falei, peguei ele. Porque quando ele deu o primeiro passo, eu pulei. Então eu vinha, pulava também. Daí ele pulou aqui. E o sexto tá aqui, ele fez assim, ó. Bateu a cabeça na redinha e foi pro outro lado, assim, ó. E fez assim, vai que ele fez assim, ó. Plum. Ele só não cravou porque acho que ele não sabia. Tá aí, Michael Jordan, olha lá. Aprendeu comigo. O crédito é todo do Marcel. Marcel, todo mundo fala sobre como foi enfrentar o Dream Team em Barcelona. Você acabou de mencionar um pouco do jogo. Mas me fala um pouco dos outros times que estavam lá, dos outros jogadores. Teve alguém que te marcou ou eles eram simplesmente meros coadjuvantes por causa dos americanos? Não, o time dos outros... Ou as outras seleções, tem alguém quem que era uma seleção daquela época que marca e jogadores que se destacaram que você lembra que marcou? A Lituânia tinha o Sabonis, que fora da NBA foi um dos melhores. A Croácia tinha o Kukoc e o Petrovic, tava vivo? Petrovic, Drazen Petrovic. A Sérvia tinha, acho que o Divac, né? A Espanha tinha uns... Tudo time bom. E a gente jogava de igual para igual com esses caras. Da Espanha nós perdemos na última bola. Porque não veio pra mim. Por isso que eu gosto de jogador assim. Nós perdemos a outra bola porque era uma equipe parelhas e a gente perdia jogo assim. Da Lituânia nós perdemos de 8 pontos assim. Mas nós sempre tivemos esses blackouts, viu? Isso faz parte da nossa cultura. Do basquete pra brasileiro. Nessa competição, pra ganhar de Angola, nós tivemos que rebolar. Tivemos que suar para ganhar de Angola. Perdia na última bola para Espanha e suava para ganhar de Angola. Eu já perdi jogo para Ilhas Virgens. Perder para time mais fraco é Então, cruel, né? É muito cruel. Mas a gente sempre tá nas paradas, voltava, né? Tá, não, ainda tá. Nós temos o time. Estamos lá na frente. Marcel, todo mundo te conhece como um excelente jogador e um grande médico, mas eu te conheço como um rapper, um MC. Solta o vídeo aí, rapaziada. Basqueteiro! Ai, 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 ai. Basqueteiro! Ai, 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 ai. Nós foi basqueteiro bom, jogador da seleção, de pertinho, de lonjão, nós 2 pontos de montão. O basquete do Brasil foi pra casa do chapéu. Essa gente só desfaz, nós já não aguenta mais. Basqueteiro! Ai, 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 ai. Basqueteiro! Ai, 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 ai. Tá difícil pra chuchu consertar essa lambança. Tamo cheio de urubu, a esperança é uma mudança. O basquete brasileiro não precisa de estrangeiro. Contra-ataque e transição, não ganhar de defesão. Basqueteiro! Ai, 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 ai. Basqueteiro! Ai, 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 ai. O Monsalvo entrou na
uma dança pra mostrar como é que faz. O problema é não saber como vamos defender. O funk do basqueteiro tá aqui pra protestar. Não importa que treineiro, sem macar nunca vai dar. Basqueteiro, basqueteiro, vou cravar na tua cestinha. Eu quero saber quando é que sai o próximo hit e nós do Chua queremos fazer parte disso. Você tá sabe pronto. que eu tenho um talento pra Já isso, tá né? pronto. Já tá pronto. Tá pronto? Pronto. Tem? Qual que é? Você pode dar uma palhinha? Como é que é? Eu preciso cantar musiquinha? Já tá pronto, já tá pronto. Eu tô esperando o momento certo. É de basquete relacionado com a tua especialidade? Não, Qual que porque é? o basquete hoje em dia não tá vendendo no rap, né? Então vamos falar do quê? De dinheiro, daquelas- mulherada? daquelas Vamos coisas, tentar? Vamos? Fechou? Podemos fazer parte desse clipe? Podemos. Pô, tá fechado. Compromisso. Compromisso. Basqueteiro. Ai, é demais essa música, né? Esse foi um momento de protesto, né? Olha aí, deu certo. Foi um momento de protesto porque a coisa não andava, né? Praticamente me queimou no ambiente. Não, quase nada. Imagina. Mas ninguém refutou as coisas que estavam lá, né? Isso foi, a gente pede desculpa, erra, fala, mas tudo que eu falo lá realmente tava rolando. Sim. Umas coisas, porque eu não ia fazer isso de graça. Aí o Brasil perdeu não sei pra quem, aí vai sozinho, né? Você foi jogador e você sabe que o bicho pega fora da quadra. Os meninos cheios de testosterona. Afinal, você foi um dos pioneiros dessa bagagem máxima de... Nossa, um ídolo, você é um ídolo. Certo. Como é que você lida com isso nos seus times? Hoje, na sua olha, equipe? se você quer saber essas coisas assim, é menos do que o problema que nós citamos de internet, disso aí. Sem dúvida. Porque hoje em dia, depois o mundo, negócio de doença, sexualmente transmissível, Sim, a turma se guarda um pouco ainda, né? sim. Nunca precisaram falar o que eu tinha e o que eu não tinha que fazer. Na seleção brasileira, a gente não tinha ninguém que vigiasse a gente, porque a gente não fazia nada. A gente ficava lá, nem beber se bebia, que hoje em dia, mas nem beber. Ficar 3 meses sem tomar cerveja. Verdade. Porque Eu nunca joguei na seleção, eu não posso falar nada. Você vinha assim, o campeonato não era Sim. forte no Brasil, porque nós estamos tendo esse problema. O campeonato é muito forte no Brasil. Vem os caras da NBA e da Europa que também jogam um campeonato muito forte. É assim, você treina 40 dias, treina, né? Sim. No Na máximo, minha se época, tivesse, treinava 3 meses. Você ia para Angra dos Reis, ficava no hotel escondido de meu Deus lá Certo. e treinando, de domingo a domingo. De manhã e de tarde, parava domingo à tarde talvez, daí liberava 2 dias. E você ficava lá, porque você tinha que se preparar para uma competição melhor. Sim. Né? Já que no Brasil eram 2, 3 times só que jogavam, depois ficaram 2, né? Ficou Frank mais um, e vinha uma turma que vinha da Europa na nossa época, né? Vinham 5, 6 da Europa. Então, E como é que você fazia? Você queria dar uma volta? Se você queria conhecer alguém? Não tinha ninguém, não nada? Não tinha volta, a seleção não tinha volta. Nada? Nada. 3 meses lá, na seca. Jogando buraco. Falando Só bom de buraco. Então, vamos fazer uma viagem à altura do tempo que eu quero saber de uma coisa. Qual foi a mulher mais feia que você já pegou? Porque agora o pessoal pelo menos tinha a desculpa da bebida. Só podia falar, eu tava bêbado e não. Então nessa época você estava sóbrio, na sua plena condição física. E eu quero saber, você sempre foi uma estrela, sabe? Desde 16 anos na seleção brasileira, sempre brilhando, tudo mais. Você já saiu com mulher feia? Já. Já? Em Marcante? 78 eu saí com uma modelo inglesa super feia. Não, isso aí não me serve porque... Teve aquela... terminou o campeonato... Como ela chamava? Elton John? Não me lembro. Elton John. Sabe aquele lance na penthouse, tinha piscina? Mentira. E agora? Foi a mais feia que eu peguei. Você tá de sacanagem. Você nunca Só teve dali, o privilégio. só dali pra cima. Nunca teve o privilégio. De encarar de frente? 1,50m, 300 quilos. Né? Eu tive uma namorada assim. Teve? Aí, é disso que eu quero saber. Namorou ainda?
Meu ídolo. Olha que beleza. Isso é muito Meu pai bom. ficava meio bravo. Tá vendo? Jogador de seleção, estrela, também aplica fubangagem. Também sai com fubanga. Aqui você me inspira. Isso é muito bom.